Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Em nome de Jesus, Ele é o dono de toda autoridade, Ele é o dono de todo o poder, Ele merece toda a glória. E nós estamos aqui como igreja, juntos, glorificando naquilo que eu e a Sofia falaram ali em Santa Cruz de la Serra, aquilo que você reverbera em cada lugar do Brasil onde você está. Nós somos uma só igreja, nós somos um só corpo, e esta é uma única adoração ao Senhor. Esse é um momento muito, muito, muito especial. Esse é um momento que o coração de Deus guardou durante muito tempo, e nós estamos cumprindo esse propósito hoje. Então prepare-se para ser visitado pelo Espírito Santo. Prepare-se para ser tocado no seu interior. Prepare-se para ser movido para fora do seu cenáculo. Porque nós vamos sair daqui para anunciar o Evangelho do Reino. Porque nós vamos sair daqui para cumprir aquilo que Deus quer de nós. Esse é um momento histórico em nossa vida, na vida de nossa igreja. E eu quero compartilhar com vocês por que eu creio isso, por que eu sinto isso, porque nós fizemos essa reunião e por que até agora esse culto tem sido tão ungido. E para falar nisso, nada além do que falar de visão, missão e propósito. Como diria o pastor Rolando lá da Bolívia, 3 pontos. E o primeiro deles tem a ver com os nossos valores. Valores. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós demoramos 20 anos para descobrir isso. 20 anos depois de ter começado, no ano 2000, portanto há 20 anos atrás, nós descobrimos o que Deus tinha para nós. Nós somos uma família, e nós colocamos isso no nosso nome, Igreja Cristã da Família. Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os relacionamentos, nós queremos ser família de Deus. Está no nosso coração. E esta crise agora vem mostrar algo que é maravilhoso. Deus está cumprindo um propósito eterno dele, porque desde Salomão, desde Davi, ele tem repetido isto: Deus não habita num templo feito por mãos humanas. E por isso, nós não precisamos de uma igreja para nos reunir. Nós somos nesse momento o corpo de Cristo, da maneira mais próxima daquilo que vai acontecer no céu um dia. Todo ele em todo lugar. 1 Coríntios 11, Paulo diz isso: discernir o corpo de Cristo. Esse é o mistério. Você não pode tomar a ceia sem discernir o corpo, entender o que ele é. Ele não é uma reunião num lugar, ele não é um salão, ele não é uma placa, ele não é uma data. O corpo de Cristo é sobrenatural, é espiritual, é eterno, e nós fazemos parte dele. Então agora nós estamos sendo igreja muito mais do que se você estivesse sentado em uma cadeira. E agora nós estamos cumprindo um propósito que está apenas começando, de entendermos, como eu tive aquele vislumbre há 32 anos atrás, lá no Tatuapé. A igreja é o corpo de Cristo. E se formos um, o mundo vai crer. Somos um. Somos um como nunca fomos como igreja. Nós somos a mesma igreja. Nós obedecemos à mesma voz. Nós andamos na mesma batida, em qualquer lugar e em todo lugar onde nós estamos. Igreja Cristã da Família. Isso é muito forte. Uma família não se desmancha quando os filhos crescem. Eu selecionei algumas frases para colocar bem claro para você aqui. Essa primeira eu queria mostrar e estampar para você. Uma família não se desmancha quando os filhos crescem. Ela se multiplica. O que significa isso? Fica olhando essa frase aí. Uma casa tem um filho, nasce, forma uma família, porque um casal é um casal. Quando a criança nasce, vira uma família. Pai, mãe e filho. E aí então todo aquele tempo junto, todos aqueles momentos de educação, de lazer, de alegria, de dores, você vai marcando, aquele lugar vai marcando, o lugar onde você nasceu, o quarto onde você dormiu, a sala onde você fez as lições de casa, as coisas que aconteceram nas festas, nos natais. Mas aquela casa não é a sua família, aquele é o lugar onde você mora. Aí os filhos crescem e vão embora. Fazem outras famílias. O que acontece? A família acabou? Não, ela se multiplicou.
Isso aconteceu conosco. Não cabíamos mais num lugar só. E o nosso propósito, que é o propósito de Deus, não é criar um lugar maior. A Bíblia não recomenda muito essa história de alargar o espaço quando a coisa está grande, não. Deus chamou de louco o homem que construiu um celeiro, e aí então quando estava cheio, ele falou: que farei? Já sei, construir um celeiro maior ainda, para 10.000 pessoas. Nós temos que espalhar, nós temos que multiplicar, nós temos que crescer em outros e outros lugares, para mantermos esse tom de família. Então, meu irmão, saiba isto, esse tempo que Deus está nos dando agora, é um tempo de multiplicação. Nós estamos espalhados em muitos lugares, mas o que nós vamos experimentar a partir de agora é absolutamente novo. Multiplicação. E não é simplesmente crescer e ficar grudado, é espalhar. A família não se desmancha. Quando o filho sai, ela se multiplica. Nós somos família em todo lugar e em qualquer lugar. E o nosso DNA está em toda parte. E como nunca em nossa história, nós estamos alinhados debaixo de um só governo, debaixo de uma só visão e com uma só maneira de ser, cada vez mais, cada vez melhor. Se você está sentindo isto, quando nós participamos de um culto como esse, você vai sentir dobrado, redobrado, triplicado, conforme este ano vai passando e vamos nos aproximando do ano que vem. Porque o segundo ponto dessa mensagem é que nós temos uma visão, nós temos um lugar para ir, nós entendemos um futuro, e essa visão foi posta para nós como igreja. Aliás, eu botei isso quase como título dessa mensagem, esse texto de João 17. Então, se olhar, o somos um, isso aparece no capítulo de João, no livro de João, capítulo 17, e aparece 2 vezes. Uma delas no versículo 11 e a outra no versículo 21. 2 vezes, para que sejam um. Para que sejam um. Eu realmente fiquei muito impactado de lembrar isso quando nós estivemos no Tatuapé, porque nós fizemos uma coisa que eu nem sabia que existia, tinha esse nome, um flash mob. Tatuapé lotado, 1.800 pessoas, num lugar que cabia naquela época 1.000 cadeiras. Tinha gente no corredor, tinha gente na frente, tinha gente nas laterais, tinha gente em pé, tinha gente na calçada e na rua. E aquelas pessoas estavam ali esperando alguma coisa acontecer. E nós pensamos, vamos fazer acontecer o culto, não lá no palco, no meio das pessoas. Então a gente colocou cartazes embaixo dos bancos, selecionou as pessoas, e no meio da reunião, no meio do culto, levantavam-se os cartazes, fizemos um flash mob, a gente nem sabia que tinha esse nome. E sabe qual era o tema? Só existe uma igreja. Placas, cartazes, promovem guerra. Mas o que Jesus falou aqui em João 17 é que nós tínhamos que ser um. Coloque esse texto aí na tela. João 17, eu vou ler o versículo 21, que é a repetição daquilo. Então, leia o que está escrito. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa esse versículo aí. Jesus está falando com Deus, da mesma maneira que há uma identidade na Trindade, assim como Ele é um com Deus, Ele quer que nós sejamos um com eles. Uma total identificação. E quando não há divisão, e quando não há partido próprio, e quando não há um interesse pessoal, quando tudo e todas as coisas colaboram realmente para o bem daqueles que amam a Deus, o mundo acredita. Porque as pessoas estão super carentes de enxergar um lugar onde o valor esteja além das pessoas, além do lugar. Esse lugar é um lugar, mas o final não está aqui. Esse lugar é um portal. Esse lugar é uma porta de entrada. Esse lugar é um ponto numa rede que está levando para uma dimensão maior. Jacó teve esse discernimento aos pés daquela escada. Eu já preguei um tempo atrás sobre isso. Aquele lugar era um portal. E tinha upload e download. Os anjos subiam e desciam por aquela escada.
Então levavam mensagens a Deus, traziam mensagens da terra. E Jacó ficou tremendamente impactado, porque ele disse: esta é a casa de Deus, esse é o lugar onde Deus está. Eu não sabia. A igreja não é o fim, a igreja é a porta de entrada. E quando nos reunimos um só, nós vamos à presença de Deus. Chegamos onde Ele está e conectamos os pontos em um só. Esse é o nosso chamado como igreja. Um chamado digital, um chamado tecnológico, uma geração 4.0. Deus tem nos falado isso por pelo menos 2 anos. E nós estamos nos preparando assim. Um culto onde todos possam participar. Uma maneira de entender o que Deus está falando com você, porque o que você tem de palavra é importante para mim. Então eu não quero chamar você para uma reunião onde você vai me ouvir. Nós vamos nos ouvir. E nós vamos discernir o que Deus tem para nós. O culto não é um lugar que eu vou assistir, o culto é um lugar que eu vou prestar. E 1 Coríntios 14, 26 diz: quando vos reunis, cada um de vós tem. E eu faço a pergunta para você aí: aonde você está? No interior do Piauí, no meio da zona da região norte do Brasil, aqui na periferia de São Paulo, ou aqui do ladinho, aqui do Butantã? O que Deus tem para você? O que você tem que pode impactar esta reunião? Nós temos um chat hoje que você manda mensagem, recebe mensagens, mas isso vai crescer, isso vai multiplicar a nossa capacidade de entender o que Deus está falando, o que cada pastor está trazendo. Qual foi a bênção que você sentiu quando ouviu essa oração, que veio lá do Nordeste, que veio aqui da Anália Franco, que vem de Santos, que vem da Bolívia. Cada um de nós tem, e os nossos irmãos precisam da nossa parte, e você precisa deles. Então, creia nisso, meu irmão. Para o mundo crer, primeiro é preciso que você creia. É preciso que você creia, para que o mundo então possa crer. No começo do ano, nós falamos aqui sobre o Foco 2020. O Foco 2020, geração 4.0, como eu já disse aqui, é sair do deserto. Sair do deserto. E eu não sei se o seu líder falou sobre isso, ou se você esteve aqui na nossa reunião, mas o povo andou 40 anos no deserto, dos quais 38 ele ficou parado em um lugar só, chamado Cades Barneia. Demorou 2 anos para sair do Egito e chegar às portas de Israel. Cades Barneia. Hoje, Cades Barneia fica justamente na divisa entre Israel e o Egito, no final do deserto. E naquele momento, Moisés, amando de Deus, mandou os espias, um de cada tribo, para olhar a terra. E eles voltaram dizendo: realmente é aquilo que Deus prometeu. É a terra maravilhosa, mana leite e mel, tem tudo de bom, as uvas são imensas, os figos, as romãs, só que tem gigante. Só que não vamos nunca conseguir dominar essa terra. Só que não acreditamos. Foi uma ducha de água fria. Aquele ano 2 determinou mais 38 anos de deserto para aquele povo. Eu não vou falar tanto sobre isso aqui agora, mas dizer que Cades Barneia é um lugar de decisão. Nós vamos estar lá no final do ano. Não sei quantos, mas nós vamos estar lá. Eu já até olhei o lugar. Nós estamos orando com os pastores para esse culto aqui. Deus me mostrou aquele lugar. Eu fui lá no Google Maps, lá olhei o camping que tem em Cades Barneia. Tem um acampamento ali. Dá para ficar ali de barraca no meio do deserto, onde o povo esteve. Um lugar de definição. Se você vai pensar Egito, ou se você vai pensar Israel. Se você vai acreditar que vai dar, ou se você acha melhor voltar. Porque naquele momento, lá em Números 13, o povo se revoltou contra Moisés e falou: vamos voltar, vamos levantar um outro capitão aqui e vamos voltar, porque nós não queremos morrer nesse lugar. Irmão, irmã, hoje estamos na mesma posição. Você tem que tomar uma decisão, para frente ou para trás.
Vamos nos abrir, vamos correr o risco, ou vamos nos acovardar e esperar? Mentalidade de escravo, mentalidade de exército conquistador. Como está o seu coração? E olha, eu posso falar isso de cadeira porque eu sou fundador dessa igreja aqui. Quanto mais velho você for, mais difícil não ter uma mentalidade de Egito. Quanto mais velho você for, mais preso aos traumas, às marcas e aos medos do que aconteceu, ou principalmente do que não aconteceu. Agora, se você nasceu nesse tempo todo, você pode estar cheio de vigor falando, nós vamos conquistar, eu vou entrar nesse lugar. Eu nasci numa barraca no deserto, eu quero morar num lugar bom. Eu não estou lembrando das cebolas do Egito, eu estou ansiando pelas uvas e pelas romãs, pelos figos de Israel. Essa é uma oportunidade de você se definir, irmãos. Você sabe quem foi Samua? Safate? Gigeal? Nenhum desses nomes. Já sei, você deve saber quem foi Pauti, ou talvez Guel. Não? Você não sabe nenhum desses nomes. Mas eu tenho certeza que você sabe quem foi Josué e quem foi Calebe. Tenho certeza que você sabe. Porque esses outros eram 5 ou 6 dos demais espias. 12 foram lá. 2 você lembra o nome. Os outros 10 morreram. Qual é o seu time? Qual nome vai ser lembrado? Gigeal ou Josué? Eu quero desafiar você para pensar para frente, para olhar para fora, para não se dar desculpas, para crer que Deus pode fazer. Eu estava orando por isso aqui, sabe, Deus me falou uma coisa muito forte, daquela história de Moisés lá, e depois eu até vi um videozinho que eu mandei para o pessoal aqui, muito bom, muito bem falado, contando a mesma frase, e a frase é, o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Moisés tinha uma vara. Quando Deus chamou, ele já não acreditava mais. Ele também estava vacinado. Sabe, ano 40. O ano 40 de Moisés foi o ano da decepção. Quando ele achou que ia e não foi. Aí passou mais 40 anos acreditando que não ia. E quando Deus chama, ele já não acredita mais. Ele faz uma série de objeções e Deus vai perdendo a paciência e vai respondendo. E no final ele fala, que você tem na mão aí, ó, tem uma vara, um pedaço de pau. Joga no chão. Se transformou numa serpente. Pega no rabo dela. Eu acho legal isso aí, porque Deus não mandou pegar na cabeça, mandou pegar no rabo. Não se pega numa serpente. Nem no rabo, nem na cabeça. Mas se é para escolher onde vai pegar, tem que ser na cabeça. Você pegar ela pelo rabo, ela te morde. Então, o Moisés teve que acreditar que Deus estava no controle. E aquele pedaço de pau, aquele bastão, aquele cajado, aquela vara, abriu o Mar Vermelho. Tirou o povo do Egito. Era o que ele tinha na mão. Anos depois, um jovenzinho de 16 anos ouviu falar de um grande inimigo se levantando. E ele pensou, ninguém vai lutar contra esse cara. E o que ele tinha na mão? Ele tinha uma funda. Tinha um estilingue. E ele disse, eu vou brigar com esse gigante. Eu vou vencer esse Golias em nome de Deus. Deus está comigo. Então eu vou em nome de Jeová. Tentaram dar para ele uma espada. O rei tentou dar para ele a melhor armadura que ele tinha. Ele falou, eu não consigo nesse negócio aqui. Eu não nasci para isso não. Eu vou voltar porque eu tenho na mão. Eu tenho na mão uma funda. E foi aquela funda que afundou Golias. Porque com as pedrinhas que ele pegou e com a destreza daquela atiradeira, ele jogou a pedra na testa do gigante. Mandou uma bala na testa do inimigo. Matou o gigante. É muito fácil falar agora que a vara de Moisés ia abrir o mar, que a funda de Davi ia matar o gigante. Mas e você? O que você tem na mão?
O que você pode fazer para mudar essa situação? E você pode pensar, eu não posso nem sair de casa, eu não posso nem cumprimentar as pessoas, eu não posso nem dar um abraço, eu não posso nem tocar. Você pode muita coisa, e esse é o nosso momento. Tem mais uma frase que eu coloquei aqui para você guardar bem. Essa frase diz o seguinte: o que temos na mão não nos faz especiais. O que temos nas mãos não nos faz especiais. O que nos faz especiais é nas mãos de quem nós estamos. Então, clica aí. O que temos nas mãos não nos faz especiais. Mas o que nos faz especiais é nas mãos de quem nós estamos. Você está nas mãos de Deus? Ou você está esperando que Deus te dê uma super metralhadora para sair na rua? Você está nas mãos de Deus? Ou você está esperando que Ele explique para você a fórmula mágica para abrir as portas? Você está nas mãos de Deus? Ou você está esperando que venha uma vacina que resolva o problema? Você está esperando nos homens? Ou está esperando em Deus? Nós temos uma missão. É o terceiro ponto. Temos valores, somos família. Temos um destino, nós somos a geração 4.0. Nós vamos sair desse deserto. Este é o último ano de deserto. E eu falei isso, não tinha tanta força o que eu falei quando foi em janeiro, depois fevereiro. Eu falei essas palavras. Neste ano, irmãos, último ano de deserto, gente vai morrer. Último ano de deserto, coisas ruins vão acontecer. Último ano de deserto vai ser difícil. Vai ser difícil. Depois você pode olhar minhas mensagens aqui. Nós mais uns meses terminamos essa crise de saúde. Mas vai começar uma grande crise econômica. E junto com ela vem uma crise de mentalidade. As pessoas estão amarguradas, estão aflitas. E logo mais vão estar indignadas. E nós temos uma resposta como igreja para isso. Você é a boa notícia. Você é essa resposta. Você é quem Deus quer usar. E essa é a sua missão. A sua missão é sair de onde você está e ir multiplicar. Ir multiplicar. E a última frase que eu quero mostrar aqui. O poder não está na boca de quem fala. Poder não está na boca de quem fala. O poder está, clica aí mais uma. O poder está junto ao ouvido de quem ouve. Clica mais uma. O poder não está na boca de quem fala, o poder está junto ao ouvido de quem ouve. Guarda esta frase. Porque ela significa muita coisa e muito simples. Deus não vai te dar autoridade e poder para você, então, sentindo-se forte, ir fazer as coisas. Porque Ele escolheu as coisas fracas, Ele escolheu as coisas loucas, Ele escolheu as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. Então não é o teu poder, não é a tua oratória. Paulo falou em 1 Coríntios 2, que ele se propôs a pregar o Evangelho, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a fé das pessoas não se apoiasse na palavra dos homens, mas no poder de Deus. Então o poder não estava na retórica de Paulo, não estava na capacidade de mobilizar pessoas, não estava no esquema musical que faz as pessoas chorarem, não estava no ambiente. O poder sempre está em Deus. E quanto menos nós formos, mais é esse poder. Quando tem muita gente, ele fala menos. Quando você se levanta muito, ele fala, não estou nisso. O poder não está na sua boca. Essa é uma excelente notícia. Porque então, abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Deus vai colocar uma palavra na sua boca. Deus vai colocar uma mensagem no seu cérebro. Deus vai te ensinar o que você tem que fazer. Ele vai guiar os seus caminhos.
Essa crise vem para engrandecer o nome de Deus, porque você tem um propósito, você vai abrir a sua boca e coisas vão acontecer. Nós estamos neste momento, nós estamos saindo da nossa Cades Barneia, estamos indo para Gilgal. Gilgal é o acampamento diante de Jericó. E ali Deus está falando, a estratégia é a seguinte: faz barulho, faz barulho. Você dá a volta em Jericó, marcha em volta do muro, e berra alto, e fala bastante, e toca a buzina é o shofar. Make a noise. Faz a coisa acontecer. E na hora em que você se expressar, as muralhas vão cair. Você abre a boca, mas o poder está no ouvido de quem ouve. Aqueles 120 estavam guardados no cenáculo, morrendo de medo. Aí veio o Espírito Santo. E eles saíram falando abertamente na rua. Gente de todas as nações. E o que aconteceu? Cada um ouvia falar na sua própria língua. Não eram eles que eram expertos em línguas frígias, partos, medas. Não. Eles não eram da Panfilha, eles eram de Judeia, de Galileia. Mas o Espírito Santo colocou o dom de línguas ali, e as pessoas ouviam falar na sua própria língua. O poder está junto ao ouvido de quem ouve. Eu quero dizer com toda autoridade, irmão, nós estamos diante de um momento desse, em que as pessoas estão sendo preparadas pelo Espírito Santo para ouvir a tua voz, mas você tem que ir lá falar. Agora, como você vai falar? Eu quero que você ouça agora um vídeo. É uma boa notícia. Nós estamos preparando isso há muito tempo e faz parte do propósito de Deus ao longo dos anos. Já ficou pronto há algum tempo atrás. E agora é hora de você abraçar isso e falar, eu tenho como falar. Então, assista esse vídeo aqui e nós vamos orar em cima disso. Olá, eu sou Elisa Toma, líder do Ministério Geral de Evangelismo. E estou aqui hoje para te lembrar do nosso Dia da Boa Notícia. No lançamento do Dia da Boa Notícia, eu falei a vocês que apoiaria toda iniciativa de cada localidade na direção de descobrir qual é a notícia que Deus colocou em sua boca para dar. Como ele fez com Ananias, quando o mandou ir lá curar a cegueira de Paulo. Agora chegou a sua oportunidade. Dia 1 de junho teremos o nosso próximo Dia da Boa Notícia. E o que você vai fazer? Se o poder não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve, então você só precisa abrir a boca e falar. Quando acreditamos que Deus vai nos guiar, paramos de dar desculpas sobre não sabermos o caminho. Eu quero te desafiar a dar este passo no dia 1 de junho. Até lá, se prepare e ore. Tivemos muitos testemunhos de pessoas que falaram e abençoaram a outras. O Josué tem 15 anos e é filho do pastor Beto da Vila Mariana. Esse adolescente convidou 2 amigos para fazer o sal durante a quarentena. Resultado? Depois de 3 semanas estudando a Bíblia juntos, os 2 vão se batizar. Que legal! Em Teresina, a Roberta resolveu dar uma boa notícia para a Carol, uma amiga de serviço. E o resultado não foi um estremecimento da amizade. O resultado foi que agora a Carol é uma aluna do Sal. Então creia que Deus te escolheu para abençoar a sua localidade e os seus amigos. Você sabe o que tem em sua mão? Davi tinha uma funda, você tem um celular. Mande uma mensagem certeira contra o seu inimigo, um torpedo na testa do gigante. Estaremos aqui durante estas 2 próximas semanas para te apoiar a dar este passo. Procure em sua igreja o líder ou a líder de ministério de evangelismo local. Se não existe um ainda, procure seu pastor. Ele vai entrar em contato conosco aqui na associação. Eu espero você lá.
Esse é um momento muito, muito, muito importante na sua história e na nossa história. É um momento de obediência. Eu quero te fazer um belo desafio. Primeiro, que você creia que Deus te chamou, que você é filha, filho dele, que você vai ser usado. Segundo, que você acredite no que nós estamos falando como igreja, que é hora de pregar, é hora de anunciar o evangelho, é hora de declarar que Deus é Deus. Não tenha medo do que está do outro lado, porque é maior aquele que está com você. Isso aconteceu com Geazi. Ele estava vendo todo o povo de Israel em quarentena. O exército inimigo fez o lockdown. Eles não podiam sair de casa. Eles estavam presos naquela situação. E eles estavam desesperados. Mas Eliseu estava feliz da vida. E ele falou: Deus, abre os olhos dele. Faz ele enxergar. Faz ele enxergar que é maior o nosso exército do que o do inimigo. Você tem que crer nisso. Você crendo, vai acontecer. O milagre vai acontecer naquele que está ouvindo. Você tem que abrir a boca. Você tem na mão o quê? Você tem na mão o seu celular. E aqui tem uma Bíblia digital. E aqui tem um programa de evangelismo. Então, para de murmurar, para de reclamar, para de escolher sigla. Abre esse negócio, escolhe uma pessoa e prega o evangelho. Se você é a igreja que está na família, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Nós queremos em 2 semanas, até o dia 1º de junho, mobilizar toda a nossa igreja. Todos vocês estão ouvindo, para falar com alguém, escolher um. É difícil você escolher uma pessoa, em 2 semanas, orar por ela, clamar por ela, e falar uma palavra de Deus, e se comprometer com o estudo da palavra. Esse é o desafio que nós vamos fazer, e nós vamos orar por você. Nós estamos orando por esse culto já há um bom tempo. Toda vez que a gente ora, a gente chora. Porque as casas precisam ser alcançadas. As casas estão fechadas, mas o Senhor está abrindo pelo poder dEle. Há uma autoridade espiritual nessa hora. Todos os dias, o Ministério de Intercessão está orando. Todos os dias, há um grupo aqui no Butantã que ora. 25 pessoas. Em todas as igrejas está acontecendo. E hoje nós temos aqui o pastor Doni, do Capão Redondo, e o Enéas, que é um dos líderes do Ministério Geral de Intercessão, junto com a Sucena de Santos e com a Regiane do Guanazes. Eles são os líderes do Ministério Geral de Intercessão da igreja. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar, não é para que Deus mande as almas, nós vamos orar para que você abra a boca, para que você tome uma decisão, para que você creia que há um poder nessa hora. Vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre. Eu creio que nós vamos dobrar de tamanho. Eu creio que Deus vai usar a sua vida. E quando você vai voltar contando as histórias, as pessoas estão precisando ouvir isso. Você não precisa estar a cavaleiro da situação. Você não precisa estar dono da situação. Você precisa crer que Deus te colocou naquele lugar. Como aquela escravazinha de Israel estava na casa de Naamã, o general sírio. E ela falou: eu sei um lugar onde você pode ser curado dessa lepra. Você tem a cura da lepra na sua mão. Você tem a cura desse vírus na sua mão. Você tem o poder de Deus em sua mão. O que você tem que fazer é abrir a mão, pegar esse celular e mandar um convite para alguém. Meu irmão, minha irmã, essa é a hora. Eu quero que o Espírito Santo mexa em você nesse momento. Eu quero que o Espírito Santo possa falar para você quais são as ações, quais são as atitudes, quais são as estratégias, quem são essas pessoas que você pode tocar amanhã. Mas você vai segurar esse negócio. 2 semanas. Eu queria que todas as nossas igrejas entrassem em contato com a associação. Procura Edu Toma ou Elisa. Eu quero evangelizar. O que eu faço? Quem é o líder de evangelização na sua igreja? Qual é a meta de batismo que você tem? Aonde você quer chegar no final do ano? Meu irmão, nós estamos quase na metade do ano. Ainda dá tempo. Há um poder de Deus nesse lugar. E nós vamos orar aqui agora.